Olá, boa noite, pessoal. Estão me escutando o áudio? Dá um ok aqui para mim. O áudio tá ok? Ah, legal. Só aguardar a Bruna entrar e aí a gente já inicia a nossa live. E aí, André, tudo bem, querido? Thaís, quanto tempo? Oi, Joyce, Tati. Também. Oi, Joyce. Precisamos agitar aí as lives, né, André? Grande Gustavo. Esperar a Bruna entrar pra gente iniciar. Ainda não entrou? Sim, com certeza, André. Precisamos estar aí multiplicando, compartilhando conhecimentos, né? Então, hoje a nossa live é sobre ergonomia organizacional, né? Quais são durante a pandemia e durante o Covid-19. E aí, quais são as nossas perspectivas como ergonomistas, né? Quais são as nossas áreas de nossos grandes desafios, né, nesse momento. A Bruna ainda não entrou, então a Bruna é uma auditora fiscal do trabalho e apaixonada por ergonomia também. Então vai nos dar aí algumas dicas importantes aí sobre esse momento tão difícil que a gente está passando. Vou só chamar a Bruna no WhatsApp para ela entrar, para a gente já iniciar aqui. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Fabiane, Uriele. Só estou aguardando a Bruna entrar para a gente iniciar a live. Oi, Fabiane, boa noite. Simone, Jaque. Grande Cassi. A equipe está em peso aqui. Vamos aguardar a Bruna entrar para a gente iniciar. Vou compartilhar aqui com a Bruna ao vivo para ela entrar também. Boa noite, Zé Ronaldo, Josilane, Rita, grande pessoal. E nosso objetivo da nossa live é justamente a gente compartilhar experiências, as expectativas, né, como ergonomistas. Só um minutinho, pessoal, que a Bruna está me mandando uma mensagem agora. Eu vou ver se ela está conseguindo entrar ou não. Só um minutinho. A Bruna está terminando de resolver alguns problemas
em relação ao trabalho e ela já vai entrar. Enquanto isso, podem fazer alguma pergunta que vocês tiverem para a Bruna. Como eu falei anteriormente, a Bruna é auditora fiscal do trabalho, é bacharel em Direito e tem grande expertise, aí, principalmente na área de ergonomia, como auditora fiscal do trabalho. E aí a gente vai abordar aí. Aê, Bruna entrou. Olá, tudo bem? Olá, Bruna. Tudo Boa bom? noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Vou me apresentar aqui então, para as pessoas que ainda já todos me conhecem, mas só apresentar um pouquinho. Meu nome é Daniela, eu sou fisioterapeuta e ergonomista, e diretora da ErgoRendes, já atuando no mercado da ergonomia há mais de 15 anos, justamente aí tentando ajudar os clientes na solução dos problemas ligados à ergonomia, principalmente aí na gestão, nas análises ergonômicas do trabalho, ergonomia e novos projetos, ergonomia de concepção. Aí tendo grandes clientes aí de empresas de médio e grande porte. Então, hoje o objetivo da nossa live, Bruna, é justamente a gente trazer para os profissionais da ergonomia, principalmente, quais são os nossos novos desafios pela pandemia que nós estamos enfrentando hoje, principalmente aí ligado à ergonomia organizacional, um foco na macroergonomia, e como que a gente pode resolver as dores dos nossos clientes, com novas tendências aí de novas perspectivas relacionadas à ergonomia. Então esse é o objetivo principal da nossa live de hoje. E eu conheci a Bruna, nós nos conhecemos através do grupo multidisciplinar do WhatsApp, onde tem várias profissões, principalmente com foco na saúde do trabalhador. Então esse é o nosso objetivo aí principal, saúde e segurança. Bruna, eu gostaria de que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória sobre ergonomia, quais são os problemas que tem enfrentado hoje em dia no trabalho, como é que está o seu trabalho, se você está tendo alguma restrição, está trabalhando no home office, como que está hoje em dia aí as suas perspectivas de trabalho? Primeiro, boa noite, aos nossos web ouvintes. E para me apresentar, então, meu nome é Bruna Quadros, eu sou auditora fiscal do trabalho desde 2011. Antes eu tinha trabalhado por 5 anos e meio no Banco Central, onde eu atuei no departamento financeiro e de pessoal. E como auditora, eu tomei posse em Roraima, estou em Porto Alegre desde 2016. E de lá para cá o meu foco tem sido saúde ocupacional e como resposta a isso, a ergonomia parece como uma solução para promover saúde, para prevenir doenças. Me interessa especialmente o adoecimento mental, e então o risco psicossocial, trabalho em turno, noturno, exposição a estressores mentais, Então, ergonomia surgiu na minha vida em frigoríficos, na verdade, que foi minha dissertação de mestrado, foi sobre políticas de saúde, as não políticas, de saúde dos frigoríficos. E nesse momento, como auditora, eu coordeno o projeto de frigoríficos no Rio Grande do Sul, e a minha equipe fez a interdição da JBS de Passo Fundo, que é essa que todo dia sai na TV. E então, ergonomia para mim é uma paixão. Me incomoda muito quando as pessoas não entendem a ergonomia como uma coisa presente em absolutamente todos os momentos da empresa, Quando as pessoas restringem a ergonomia, a cadeira chega a dar uma dor assim, no coração. Então, é isso, assim. Você está trabalhando normalmente? Tu perguntaste, sobre o meu trabalho no momento. Eu estou trabalhando em teletrabalho,
em casa. Aqui eu botei atrás um fundo, que é o fundo que eu tenho utilizado para as minhas lives até e para os vídeos. Eu tô atuando também como plantonista aqui no Rio Grande do Sul, então eu recebo pepino o dia inteiro, eu sei exatamente tudo que está passando no mercado local, pelo menos, né? Quais são os instrumentos que as empresas mais estão utilizando para combater a crise, né? Econômica que está assolando as empresas. Muita empresa fechando, muita empresa fechando as portas, deixando as pessoas sem rescisão, sem requerimento de seguro, sem termo de rescisão, sem FGTS para sacar. Então a gente está vivendo um momento muito, muito difícil. Eu estou trabalhando muito, realmente, em excesso de jornada. Estou com vários vídeos, né, na Escola Nacional da Inspeção pendurados lá para quem tiver dúvida sobre redução, suspensão, férias, teletrabalho. Basicamente Bacana. isso. E aí nós estamos vivendo um momento muito delicado, né, Bruna? Principalmente em relação aos trabalhadores, né? Onde eles estão justamente inseguros, com medo, né, de ser mandados embora. Então, pensar na ergonomia também mais um foco nas pessoas, né? Não na otimização dos processos apenas, não apenas na ergonomia postural, e sim começar a pensar agora na saúde mental desse trabalhador, né? Como que ele vai voltar hoje em dia, né, para o trabalho? Quais que são as dores deles? Então, começar a ter essa nova visão, né, justamente do principal do trabalhador, né? Mas tu sabe uma coisa que eu tenho refletido muito, assim, no último mês e meio, é sobre o pequeno empresário, né? O micro pequeno até o médiozinho ali. Como esse empresário que se identificava tão pouco com o seu conjunto de trabalhadores, muitos deles, como essa pessoa está se percebendo como hipossuficiente nessa crise. Né? Então, o microempresário que não tem dinheiro para rodar uma folha em um mês, ele não é um grande capitalista, né? Ele não é um rentista. Ele realmente depende daquela empresa, da força de trabalho daqueles trabalhadores e da própria força, né? Então, para mim, eu tenho encarado com muita simpatia esse público, que foi o público que eu resolvi focar. Quando abri a minha conta, né? A conta Compliance na Crise surgiu do meu sofrimento mental, surgiu da minha angústia, da minha ansiedade em saber que tantas pessoas estavam absolutamente desesperadas por informação e essas pessoas não tinham para quem correr, né? Essas pessoas não tinham uma consultoria atualizada, que tivesse antenada com as novas novidades, não estava tendo acesso a contador. Então, a minha conta, né, e todo esse esforço que eu tenho feito nos últimos 2 meses se deve à minha empatia, assim, com esse público de pequenos e médios empreendedores, né? Especialmente os pequenos. Então, é bem interessante pensar como as pessoas tinham, às vezes, uma visão distorcida. Não, eu sou um capitalista, né? O trabalhador não merece isso, tem mais é que flexibilizar tudo. E nesse momento a gente está vendo que quem está segurando as pontas é o governo, né? Com benefício emergencial, com auxílio emergencial. Então, eu acho que a gente que está no mundo do trabalho, e todos estamos, né? Seja empregador, seja empresário, seja auditor ou um consultor, um ergonomista, todo mundo está vivendo esse mundo, né? Sim. E é um mundo realmente em que há muitos hipossuficientes e poucos hipersuficientes que estão levando essa crise com alguma dificuldade, sim, mas sem grandes transtornos que inviabilizem a sua existência, né? Então, eu vejo essa crise como um grande sofrimento mental coletivo e uma grande oportunidade, né, da gente avançar nessas reflexões mesmo. Sim. Para você ter uma ideia, né, nossos contratos, né, das empresas, os maiores contratos nossos foram suspensos até junho, até final de junho. E aí nós temos só atendendo as demandas emergenciais. Então, sim, pensar também como, né, empreendedora, né, dona de empresa, também pensar, né, em ter um fluxo de caixa para segurar esse momento tão difícil também, né? Pensar nessa questão também. E aí
A medida Me ajudou 944. muito, me ajudou muito, Bruna, o seu material, né, no início da pandemia, né, acompanhei todas as suas lives, né, e aí a gente compartilhar junto, né, desse grande sofrimento, né, que é justamente os pequenos, médios empresários, né. Então, o seu material, suas lives me ajudou muito. E as lives eu deixei de fazer, na verdade, porque o meu tempo estava sendo muito disputado com as demandas que eu estava recebendo no dia a dia, né, como plantonista. E eu promovi, na verdade, um curso, fiz um projeto, apresentei o curso, que é esse curso que redundou na playlist das inovações trabalhistas da 927 e da 936, que está disponível aí para quem está nos ouvindo e não acessou ainda. Está no site na página da Enit no YouTube. Enit se escreve ENIT, vou escrever aqui. Então, para o pessoal dar uma entrada no site da Enit e consumir esses vídeos, né? E passar esses vídeos para frente, porque realmente. Só um minutinho, que a minha mãe tá fazendo um barulho aqui atrás. Só um minutinho. Opa! A minha mãe tem deficiência auditiva, então ela não ouve os barulhos que acontecem na casa. Eu também tenho já um início de perda, né? Então, enfim, desculpa a interrupção, lamento Imagina. quem está esperando. A gente estava falando então, Dani, de. Me perdi. Das questões das suas aulas, dos seus Daí, vídeos da Enit. claro, claro. Então, a gente está com várias aulas, já são quase 20 aulas, né, no site da Enit, no YouTube, né, na página, no canal da Enit do YouTube. E aí a gente fala sobre teletrabalho, que eu acho que deveria ser o centro, né, dessa live de hoje. Não apenas o teletrabalho em si, mas o que proporciona, né? Por que algumas empresas conseguiram migrar para teletrabalho e outras não? Né? Isso é uma pergunta muito importante e passa completamente pela ergonomia organizacional, né? Que é o tema dessa live. Então, eu acho que o teletrabalho deve ser estimulado. Nesse período aqui, agora a gente está vendo, né? Como a gente consegue realmente fazer coisas à distância, reuniões, né? E tocar processos. Como a gente está aprendendo a trabalhar em equipe de uma forma que muita gente não sabia fazer. E isso passa pela forma, né, como os processos estão estruturados, como esses fluxos foram pensados, né? E aí esses fluxos, eles acabam evidenciando o quão preparada a empresa está para o futuro, né? Então, as empresas que entraram em teletrabalho quase que imediatamente são empresas que estão na frente, né? E se a sua empresa, né, ou o seu cliente, se você é um ergonomista e dá muita assessoria, consultoria, se o seu cliente não conseguiu migrar, claro, uma indústria não vai migrar o chão de fábrica para teletrabalho, mas atividades eminentemente intelectuais não deveria ter dificuldade de migrar, né? Então, isso, acho que isso é uma reflexão muito importante, né? Sobre o quanto um empresário conhece sobre a sua própria empresa, sobre o seu próprio negócio, a ponto de desconhecer o fato de que ele não tinha a menor condição de passar por uma crise que demandasse essa necessidade de trabalho remoto, né? Exatamente. Então, eu acho muito, muito interessante de discutir. Eu não sei como é que é a tua experiência, né? Tu falaste que trabalha com médias e grandes empresas. Eu, sinceramente, fico bem, bem escandalizada, assim, quando eu fico sabendo, né, que empresas de grande porte rescindiram contratos, né, ou reduziram os retornos aos seus contratados, porque isso é que faz a economia começar a colapsar, né? Então, quando o grande nega esse fluxo, né, de renda na sociedade, aí a coisa começa a embolar.
Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, dessas médias e grandes empresas que tu trabalha, com as quais tu trabalha, se eles conseguiram migrar rapidamente, né, para o mundo digital, assim. Sim, eles conseguiram migrar, né, para o teletrabalho. Inclusive, nós fizemos algumas cartilhas, né, de trabalho home office, principalmente ligado, né, como você organizar seu posto de trabalho, pensando também, né, na saúde mental do trabalhador. Então, empresas têm equipes multidisciplinares, então, com psicólogas, médicos do trabalho, ergonomista, que fizemos uma cartilha em conjunto para justamente dar suporte para os trabalhadores que foram para o teletrabalho. Então, as grandes empresas maiores automotivas, né, 80% da produção, que é a produção mesmo, né, dos carros, pararam, né, quando tem o layoff de 60 dias. E aí os administrativos continuaram, né, ou presencial ou no teletrabalho. Então, eles deram esse suporte todo para os trabalhadores. Então, a gente teve Legal. essa migração aí rápida. Não é fácil, né? Porque, de repente, você migra todo o seu trabalho para home office e tem as rotinas diárias, né, da casa, né, como Sim. família. Então, também a gente dá um suporte de assessoria também de como organizar também as horas, né, fazer um trabalho mais também de produtividade, porque às vezes as pessoas também são menos produtivas, aí com isso se tornam inseguras, né? O que vai acontecer comigo, se eu vou perder o trabalho, o medo do desconhecido, né? Sim. Você migra para um trabalho que totalmente você desconhece, né? A gente não está acostumado. Eu não sei se tu tem a mesma percepção que eu, né? Mas eu já inserindo um tema, assim, sem fugir. Mas falando, já que tu falaste, né, em produtividade, eu queria tocar nesse assunto. Muitas empresas estão tendo dificuldade de mensurar o trabalho das pessoas, né? E tem uma grande Exatamente. desconfiança. Será que a minha equipe, nesse momento, está lavando louça, cuidando dos filhos? Ou será que eles estão na frente do computador? E por essa insegurança, às vezes, do gestor ou do líder da equipe, muitas reuniões que não precisavam existir estão sendo feitas. O que Sim, atrapalha absurdamente a produtividade de qualquer ser humano. Né? Então, reuniões que poderiam ser um e-mail, além de trazer um desconforto mental da pessoa participar da reunião absolutamente incomodada e pensando, puxa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou aqui com vários processos que eu preciso dar andamento e eu tô aqui numa reunião para o cara ter certeza de que eu tô aqui com a minha calça de ex abrigo, com a minha camisa na frente de um computador, né? Então, eu vejo que muitas reuniões poderiam ser um e-mail, né? Isso é a sim, primeira sugestão que eu dou é avaliar a política de reuniões no teletrabalho. Reuniões que começam sem pauta, reuniões que começam sem ter tido, né, uma provocação anterior. Então, as pessoas entram na reunião aí que vão começar um brainstorm que já poderia ter sido antecedido, né? A reunião de amanhã exatamente. é tal, apresentem suas ideias até o horário tal, e aí na reunião só destrincha uma ou outra ideia e decide. Reunião para decidir, é para pegar a informação de um ou outro e construir uma decisão, né? Então, eu vejo as reuniões com muita ressalva. Não gosto de reunião, acho absolutamente. A maioria delas não deveria ter lugar, né? E eu sou do tipo de pessoa que numa reunião fala: olha, queria saber para onde é que tu vai, então, mas dificilmente as equipes têm alguém como eu que vai dar a cara e fala: olha, vamos andar porque eu não tenho o dia inteiro. Então, é complicado. Então, Que já que tu legal. falaste, né, de produtividade, eu queria que as pessoas refletissem sobre o quão improdutiva pode ser para a rotina da empresa, pode ser essa sequência de reuniões, né? Sim. Bruna, em relação às fiscalizações do trabalho, como que vai ser o olhar do fiscal a partir de agora? Terá alguma mudança, um novo olhar É uma nas boa pergunta, empresas? porque assim, a gente teve na medida 927 uma disposição, né, que falava sobre a impossibilidade de autuar por 180 dias, né?
E isso Uhum. caiu, né? Vocês devem ter acompanhado que a STF não deu suporte a essa medida porque ela vai contra convenções internacionais que estão acima, né, do patamar legal que uma MP pode alterar. Então, as autuações voltam, com certeza. No meio do caminho, caiu a medida 905 do ano passado, que era que estava prestigiando, né, a dupla visita com mais... Estava ampliando, né, a dupla visita, né, para empresas com menos de 20, ME e PP, né. Então, no momento, a maior parte da nossa força de trabalho está dedicada à orientação, né? Tem muito auditor fazendo capacitação em NRs, né? Aproveitando esse momento para se reciclar, porque pela frente realmente a gente está tendo muita mudança de cenário. Não apenas as empresas não vão ser as mesmas depois que acabar essa crise, como as normas estão Exatamente. mudando, né? A gente está com várias normas que foram alteradas no último ano e meio. Então, temos muitos auditores em capacitação, muitos auditores elaborando orientação, né? A ideia da orientação é justamente não ter a necessidade de ir na empresa Uhum. o que sujeitaria a empresa, né, a ser autuada se tivesse alguma irregularidade. Eu, como plantonista, estou fazendo muita diligência, né? Eu disparo e-mail todos os dias. Eu não tenho contado quantos são, mas são muitos e-mails. E dou 2 dias úteis, né, de prazo para as empresas me retornarem com informações. E se essas informações forem satisfatórias, né, ou representarem algum avanço, a gente encerra a diligência. O que eu não estou conseguindo encerrar, que é um resíduo muito, muito pequeno, eu tenho tido bastante sucesso nas minhas negociações. Legal. Esse pequeno resíduo está virando demanda. Mas todos os dias, essa semana passada, eu peguei uma grande empresa que tinha, grande mesmo, que tinha feito acordo de compensação. Fez um acordo de banco de horas simplesmente quase um mês depois da MP 927, tentando Nossa. compensar os dias que tinham passado. E quem não fechou o acordo teve desconto dos dias em que não pôde trabalhar porque a empresa estava fechada. Então, realmente, a gente tem visto, se uma empresa grande está fazendo absurdos desse, tendo assessoria jurídica, tendo contador à disposição, tendo uma baita equipe de RH, imagino que uma empresinha pequena não está fazendo na louca, porque não sabe realmente o que fazer ou está sendo muito mal assessorado. Então, tá bem, bem Um complicado ser cenário fiscal. complicado. Tá muito complicado ser fiscal, tá complicado ser consultor, tá complicado ser empresário, ser trabalhador. Assim, tá ruim para todo mundo. Exatamente. Tem uma. Falando, né, sobre a fiscalização, tem uma pergunta do André. Como se divide o olhar entre saúde do trabalhador e saúde da própria organização? As duas poderão sobreviver? Para quem fiscaliza, qual será o olhar nessa crise? Como você já discorreu agora, mas se essas duas organizações, né, elas vão sobreviver? Eu acho muito importante a gente pensar na saúde financeira da empresa, né? E o compliance é isso, né? É tu avaliar quais são os riscos. A empresa, como auditora, né? O que eu aconselho? Siga a lei e seja o mais conservador possível quando estiver interpretando a lei, né? Não pense na lei, o que vai me favorecer do ponto de vista financeiro. Uma pessoa que está se preparando para o pior cenário, para o cenário mais conservador, é uma pessoa que pelo menos conhece os riscos que está correndo, né? Então, eu vejo a saúde financeira da empresa como uma meta, é a meta da organização, que ela sobreviva e se sustente no tempo. Ninguém abre uma empresa para durar 5 anos, 10 anos. Né? E a gente tem visto muitas empresas até longevas que não estão aguentando a crise e estão fechando. Então, a saúde da empresa, com certeza, é muito importante. Agora, é importante a gente avaliar quais são as repercussões da saúde do trabalhador na saúde financeira da empresa. Porque um trabalhador adoecido mentalmente, a empresa vai pagar os primeiros 15 dias, depois o cara vai para o INSS e a gente não sabe quando ele volta. Então, tu tem que capacitar uma nova pessoa para fazer o que aquela pessoa fazia. Né? Às vezes, aquela pessoa sai com conhecimento intangível, algo que não estava cristalizado na organização de outra forma. Então, tu perde anos
meses de treinamento, né? Então, uma pessoa afastada, depois do 16º dia, depois que foi para a Previdência, não é problema só da Previdência, é problema da empresa. Sim. Porque o que aquela pessoa levou com ela de conhecimento, né? Se a empresa não tem uma gestão de conhecimento muito bem feita, a empresa vai demorar muito tempo para recuperar. A gente vê muito, né, quando as pessoas saem de férias, como funciona a gestão do conhecimento numa empresa. O que acontece se alguém sai de férias ou se alguém se acidenta abruptamente ou adoece, né, tem um adoecimento repentino? Uhum. Se há uma descontinuidade severa das atividades, é porque não há gestão do conhecimento naquela empresa, né? E, de novo, a gente volta para a ergonomia. Né? Então, o que a gente tem de ergonomia cognitivo-comportamental naquela empresa? O que a gente tem de mapeamento de processos? Né? O que a gente tem de gestão? Muito pouco. Se uma pessoa de férias para um setor durante 30 dias, é porque essa empresa já não está saudável. Sim. Né? Essa empresa não funciona como deveria. O corpo dessa empresa não está em homeostase, não está equilibrado. Não tem como uma empresa não poder tocar processos porque alguém saiu de férias ou porque alguém saiu de licença. Né? Eu lembro quando eu estava para sair do Banco Central, eu centralizava muito, eu era um ponto de muitos processos. E eu tinha um medo terrível de que a pessoa que me sucedesse se sentisse tão perdida quanto eu me senti quando entrei. E olha que o Banco Central de todos os locais onde eu já trabalhei, é o mais organizado do ponto de vista de manual. Tem manual para quase tudo. Né? Então, você não precisa reinventar a roda, já está quase tudo desenhado. Mas esses fluxos, já isso tu manda via sistema, isso tu manda, tem que mandar o contínuo no outro andar, tem que coletar X assinaturas. Isso às vezes não está muito claro. E eu desenhei todos os processos de que eu participava, porque eu não queria que alguém sofresse para fazer o que eu estava fazendo. Justamente porque eu respeitava a pessoa que ia me suceder. Então, eu fiz a minha transição ser o menos traumática possível e parece que foi. Então, eu acho que isso é importante e não deveria ser iniciativa do colaborador, né? Do empregado. Não é o empregado que tem que pensar que a próxima pessoa não precisa sofrer. É o empresário que tem que saber que o sofrimento de alguém é menos lucro para ele. É menos produtividade. Menos produtividade. Não vale a pena fazer as pessoas sofrerem. Não vale a pena deixar as pessoas ansiosas. Então, se pensar, né, como é que funciona a cabeça de alguém e como o homem é um ser produtivo, a empresa que promove saúde, ela está anos-luz na frente, né? Em produtividade também. No campo, no pós-pandemia, Bruna, você acha que as empresas vão voltar a produzir mais durante o retorno dela? Ou esse retorno será gradativo? Olha, eu não sei quando termina a crise, Dani. Existem vários cenários possíveis, existem cenários muito ruins que apontam que a crise termina longe. Depende se vai ter vacina ou se vai ter algum remédio reconhecidamente eficaz, né, que possa ser administrado desde o começo dos sintomas. A minha avaliação, tá? Muitas empresas, especialmente as que trabalham com bens, assim, produzindo bens, né? Então, indústrias, as fábricas, né? Essas vão utilizar os bancos de horas no limite legal para produzir. Só que assim, a gente tem que avaliar também qual vai ser a demanda para esses produtos, né? Então, no limite, eu avalio que as empresas vão utilizar os bancos de horas tanto quanto possível, né? A MP 927 deu a possibilidade da empresa utilizar por 18 meses após o fim do estado ainda esse banco. Então, a gente pode ter 1 ano e meio aí de muita correria ou 6 meses ainda de onde nós estamos, vamos produzir com cautela, porque um produto parado é insumo parado e energia parada, né? E isso tudo custa dinheiro. Então, eu não sei, assim, não sou economista, tenho vários amigos que são excelentes economistas, inclusive, e não tenho unanimidade nenhuma, né, sobre como é que vai ser o futuro. Se eu pensar, por exemplo, na indústria, né, que é o meu métier hoje em dia, né, nos frigoríficos,
os frigoríficos que reduziram a capacidade, né? Quando tu tem uma redução de produção em frigorífico, tu tem um problema que nasceu há 30 dias, 40 dias, que são os frangos, né? Os Sim. pintinhos de um dia. Então, se uma indústria, né, que faz abate e processamento de aves diminui a atividade hoje, vai ter pintinhos se acumulando no campo, né? Nas granjas, né? Então, Exatamente. e isso gera uma ave maior, né? Então, essas aves que ficam passando do tempo nas granjas, elas vão chegar maiores para o frigorífico. E do ponto de vista ergonômico, isso é um inferno, né? Para quem já trabalhou com frigorífico. Sim. Porque aí não vai passar na linha O corretamente. peso também fica totalmente... Vai para o desvio e aí é uma confusão. Então, para o nosso ramo, né, de frigoríficos, é muito complicado a redução abrupta, né, não planejada da produção, porque isso acumula, né, animais na zona rural. E então não dá para você, na hora de voltar a bater, esses animais têm que ser pensados, né, com 30 dias, 40 dias de antecedência, né, para aves. Então, é muito incerto, não dá para falar o mercado vai se comportar assim, porque a gente tem, né, muitos nichos aí. Só para ter uma ideia, o e-commerce aumentou 60 e poucos % no último mês. Então, claro, as pessoas... Eu não estou saindo de casa, mas eu saio o mínimo possível. E eu passei a comprar quase tudo online, né? Chegou vinho hoje, tomei um pau da rolha ali, não consegui descolhar. Mas estou comprando tudo online, né? Então, hortifruti online, né? Supermercado que dá compra online também. Então, é crise para a maioria, mas alguns nichos, né, estão explorando essa oportunidade para crescer. Exatamente. E pensando um pouquinho, né, no pós-crise, né, no pós-pandemia, nós como os ergonomistas, né, nosso principal desafio agora, eu acho, é justamente conhecer as dores dos nossos clientes, né, e como que nós podemos ajudá-lo no retorno ao trabalho. Eu Sim. acho que, principalmente, né, tem uma empresa que eu trabalho de logística, que justamente montou um plano de saúde de retorno ao trabalho. E a ergonomia, ela faz parte, né, de um dos pilares desse retorno. Né, justamente na mudança de layouts, acompanhamento junto ao médico do trabalho, a doutora Catarina, que trabalha juntamente comigo, que eu trabalho junto com ela, né, nessa empresa, desenvolveu um plano de retorno ao trabalho, né, um plano de saúde, e ergonomia entra nessas fases de retorno ao trabalho. Né, a gente auxiliando, né, nas restrições, na redefinição de layouts, treinamentos. Eu acho que, principalmente, né, a gente treinar, capacitar, ter um retorno do trabalho gradativo, preparar a musculatura e saúde mental também dos trabalhadores é fundamental, né? Então, é muito importante. Uma coisa, Dani, que essa crise está mostrando, né, é que saúde e segurança não é formalidade, não é papel. E isso está sendo um grande choque de realidade para as pessoas que não tinham percebido isso antes. Então, empresas que se comportavam, né, pensando na saúde e segurança como uma questão cartorial, de eu tenho este treinamento ou eu não tenho, né, esse certificado, esse papel. E saúde e segurança é você faz um treinamento para que a pessoa adquira conhecimentos, habilidades, ferramentas para estar cada vez mais segura e mais saudável, né? E se o teu treinamento é só um certificado e a pessoa sai com o mesmo nível técnico, né, em saúde e segurança do que tinha antes, é porque o treinamento não valeu de nada. E isso é um baita dinheiro jogado fora, né? Isso é não valorizar os esforços de toda a organização. Porque quando tu faz um treinamento pro forma para produzir um certificado de 10, 8, 18 horas, 20 horas, e esse treinamento não tem efetividade, o trabalhador sai do treinamento tão ignorante em saúde e segurança quanto entrou. Isso é culpa da empresa, isso é culpa do gestor que contratou aquele consultor que não sabe o que está fazendo. Né? Então, uma coisa que eu vejo, vejo todos os dias, só para ter uma ideia, agora na crise, tá?
Um hospital do interior do estado me telefonou no plantão, queria saber que máscara eles compravam. Eu falei, tá, mas quem é que faz o teu PPRA? Ah, é a empresa X. Tu falaste com eles? Falei, mas eles estão inseguros, pediram pra gente ligar para vocês. Então, é uma empresa que não sabe o que está fazendo no mercado e manda ligado para o Ministério do Trabalho quando a coisa aperta. Então, essa empresa não deveria nunca ter sido contratada para fazer um PPRA. Provavelmente é uma pessoa que não tem a menor noção de higiene, pessoa que não tem a noção de onde buscar literatura para produzir um PPRA. Né? Pode parecer um pouco elitista, mas saúde e segurança não se faz sem inglês. Não tem como. Né? Então, pelo menos saber dominar um tradutor ou saber recorrer a alguém que saiba fazer tradução. Mas não tem como você se manter atualizado numa coisa que muda o tempo inteiro se você não souber inglês ou não souber recorrer a recursos, né, como os de tradução. Então, tudo que a gente precisa para mudar o mundo, alguém já começou a escrever, né? E geralmente é em outra língua, é em inglês. Então, a gente tem que correr atrás do conhecimento, né? Tem vários repositórios importantes, muita dissertação, muito artigo. E eu vejo com muita... eu sou formada em Direito, né? Minha graduação foi em Direito. E todo mundo conhece uma piada de advogado, né? Tem um brasileiro que não conhece uma piada de advogado. O advogado geralmente é um esperto, né? O que passa a perna no cliente e na outra parte, né? Agora, o que ser auditora me ensinou? Que assim como existem bons e maus advogados, existem bons e maus farmacêuticos, existem bons e maus ergonomistas, bons e maus tudo, né? Sim. Em toda profissão, tu vai ter que saber separar o joio do trigo. O que eu vejo com muita preocupação nesse ramo, né, de saúde e segurança é que o empregador tem muito pouco elemento para avaliar quem é bom e quem não é. E geralmente as empresas se pautam por custo, quem coloca o custo lá embaixo ganha um contrato. E em saúde e segurança, dificilmente o preço e a qualidade vão andar juntos. Exatamente. Então, o resultado é isso que a gente vê, né? Mas muito do problema é justamente o empregador não saber avaliar aquilo que está sendo proposto. Ele não tem condição técnica. Um advogado, tu até tem uma ideia, o meu amigo, quando se separou, ele hoje está pagando 20% de pensão e o meu outro amigo está pagando 30%. Eu vou no advogado do cara que está fazendo 20%. Está pagando 20%. Né? As pessoas têm uma ideia. Agora, em saúde e segurança, ninguém fala aquele ergonomista lá diminuiu os afastamentos por saúde mental em 50%. Quem sabe a gente vai atrás desse cara para a gente diminuir o nosso índice que está muito alto. Ou aquela ergonomista lá assumiu uma empresa e depois que ela fez a mudança depois de implementarem um cronograma da análise ergonômica, que é uma coisa que quase nunca tem nas análises ergonômicas, depois de implementar o cronograma, ela reduziu em 30% a rotatividade do setor que ninguém queria ficar lá. Né? Então, eu acho que falta no nosso meio as pessoas saberem vender o que fazem. Né? Então, quando você vai numa empresa, não é o teu preço que tu tem que apresentar, é o teu portfólio. Então, isso, se eu puder deixar uma ideia para os ergonomistas que estão acompanhando a live, trabalhe com o seu portfólio. Né? E o seu portfólio vai depender do médico do trabalho do seu cliente, né? Então, se tiver um SESMIT bom, né? E a gente tem... eu conheci você naquele grupo, né, multidisciplinar, Sim. que é um grupo filho do último congresso da ANANT. E nos congressos da ANANT a gente tem visto, né, o Fernando Aquino, né? Um japinha lá da Procter & Gamble de Louveira. O Fernando Aquino, isso. No congresso, o Fernando apresenta os resultados da Procter & Gamble. O Fernando é um cara que eu não sei que valor de mercado o Fernando tem, mas é muito. Né? E com certeza o time de ergonomistas dele vale muito. Né? Então, se o ergonomista não souber trabalhar com o médico do trabalho, ele não vai aumentar o seu valor.
Para o ergonomista se Perfeito. vender como profissional, ele tem que fazer o CESMIT funcionar. E eu adoraria que isso acontecesse. Eu quero ergonomistas muito bem-sucedidos. E quando eu vou nas empresas e eu peço cronogramas e eu sugiro mudanças, né? E peço resultados. Então, tem um setor que tem muito afastamento. Esse setor tem que ser reavaliado, né? Tem muito afastamento, tem muita rotatividade. Conversa com o trabalhador e pergunta onde que tu não quer trabalhar aqui dentro. Pergunta pro cara que é o coringa, aquele cara que cobre falta, onde ele não gosta de trabalhar. Esse é o pior posto da empresa. Esse posto precisa ser É o reavaliado, gargalo. redesenhado o quanto antes. Né? Eu tenho uma empresa aqui na minha cidade, eu nem sei se eu posso falar o nome dela, mas é uma empresa que faz embalagens para farinha, faz embalagens. Eu adoro aquela empresa, que tem uma cultura linda. E eles tinham, na época do pleno emprego, né, quando a gente não tinha esse desemprego absurdo no país, eles tinham dificuldade de reter trabalhadores numa área da fábrica, porque era uma área que exigia força física, né? E embora não fosse muita intensidade, né, eles não tinham volume de manipulação de caixas suficiente para gerar um implemento tecnológico, né? Então não era tão ruim assim, mas era muito pior que todos os outros postos. Então eles não conseguiam reter as pessoas. A pessoa trabalhava ali um mês, conseguia um emprego com o mesmo salário numa empresa onde não ia fazer força. Trocava. E essa empresa, nessa época, né? Então por isso que é importante a gente pensar. Na crise as pessoas se submetem a coisas ruins. Fora da Sim. crise, não. Elas vão migrar. Né? Então, a sua empresa precisa ser um bom local para você não perder pessoas, né? Perder Para essa talentos, né? capacidade de retenção de talentos, né? Ou às vezes não é nem de talento, às vezes é que nem frigorífico, né? As pessoas vão desistindo de trabalhar para você e cada vez você tem que buscar trabalhadores mais longe. Então, voltando, por exemplo, essa minha empresa aqui na minha cidade, eu sou de Canoas, Rio Grande do Sul. Essa empresa aqui da minha cidade colocou aqueles robozinhos, nem era completamente robotizado, mas uma paletização com ventosa. Então o cara Nossa. chega lá na caixa, aperta o botãozinho e vai no joystick e movimenta a caixa. E assim, a primeira vez que eu vi um robô desses, né, esses de sucção foi nessa empresa. Tem uma foto abraçada com o robô, foi o primeiro que eu vi ao vivo. Que E foi legal. numa empresa, eles não tinham nem taxa de adoecimento, porque não dava tempo das pessoas adoecerem, elas saíam antes. Né? Então, isso é uma empresa que valoriza os seus empregados, né, e que pensa no processo. Então, se ninguém quer ficar ali, é porque ali deve ser ruim. Eu não ficaria ali. Por que eu vou botar outro ser humano feito da mesma carne que eu? Exatamente. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de pensar no outro como um ser humano. Precisa pensar, se fosse sua mãe, se fosse a sua irmã. Se você não consegue enxergar o valor de um outro ser humano, assim, usa esse recurso de pensar na sua mãe. Tu colocaria tua mãe para fazer aquilo? Não colocaria, porque é uma porcaria de posto, né? Então não faça isso com o ser humano. Você, como ergonomista, não valide postos ruins. Sim. Eu tenho vontade de chorar quando eu pego uma análise ergonômica de um posto reconhecidamente horrível e a pessoa faz uma ginástica de checklist disso e daquilo. Cara, se o posto é ruim, visivelmente ruim, por que tu tá fazendo conta? Não Muda precisa nem aplicar nenhuma imediatamente. ferramenta, né? Muda imediatamente o que é possível mudar. Uma altura de pega né? Qualquer 2 coisa. metros? Puxa vida, sabe? Então, não, parem de fazer conta quando a conta é desnecessária. Ninguém olha para um obeso e diz assim: olha, eu vou te botar na balança para ver se você é obeso mórbido. Visivelmente o cara não tá, ele é obeso 3. Não precisa de uma balança para medir. Inclusive, a balança não foi feita para medir obeso 3. Como Sim. muitos instrumentos não foram criados para medir situações extremas. Não usa balança no obeso mórbido, porque não cabe. A balança vai só até 100, né? Então, É, a isso nossa. é
que precisa ser pensada, né? Especialmente na ergonomia física, né? Que a gente sempre acaba voltando para ela. Mas é triste, assim, no dia a dia dá vontade de torcer o pescoço de quem faz esse tipo de ginástica, malabarismo técnico, irresponsabilidade para validar posto ruim. Não valida em postos ruins. Se você valida um posto ruim, você só mostra que como ergonomista você é desnecessário. Quem em sã consciência faria isso? Tu precisa achar uma solução para aquele posto, uma solução barata. Solução simples, de baixo custo. 80% dos problemas, né, Pareto? 80% tu resolve com 20% dos recursos, dos esforços. Foca em melhorar o que é fácil de melhorar. E aí faz uma passada na fábrica e melhora o fácil. Depois faz uma segunda passada e vai melhorando o que é mais difícil. Até que num setor você fala, isso aqui tem que ser um robô. O payback do robô é X, né? O ROI, né? O retorno desse investimento é Y. Precisa falar a língua do empregador, né? Se tu não falar, olha, eu como ergonomista diminuir afastamentos, rotatividade em X% na outra empresa, ele não vai te contratar. Ele vai contratar o babaca que continua fazendo a ET de modelinho. Né? E tu vai olhar a fundo o trabalho do teu concorrente, é um lixo. Mas ele pega todos os contratos que tu não pega. Por quê? Então, assim, as pessoas precisam saber se vender. Eu, como auditora, eu vendo os meus resultados. Eu digo pro meu chefe, me deixa no plantão, porque eu vou diminuir o número de demandas que vão entrar. Porque eu sou uma boa negociadora. Eu sou persuasiva. Então, eu sei o resultado que eu trago para a organização e o impacto que isso tem para a minha carreira. Então, o auditor que vai lá e resolve é um auditor que é bem visto tanto pela empresa quanto pelo empregado. Né? Eu tenho dado muita entrevista nos últimos dias, justamente porque eu acho que as pessoas têm que aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Né? Então, eu acho que esse momento é o momento que eu escolhi. Faz muito tempo que eu me preparo para ter para falar para públicos maiores. E eu acho que esse momento é importante justamente para justificar que saúde e segurança não é papel. Saúde e segurança é dinheiro, e muito dinheiro. Né? E a gente precisa saber vender isso. Né? E os ergonomistas eu vejo que falham, assim, miseravelmente. 80% dos trabalhos que eu tenho visto são trabalhos que a empresa pega e fala assim, tá, mas para que eu contratei esse cara? De gaveta, né, Bruna? Bota na gaveta. Então, assim, é para atender um fiscal. Então, se tu quer ser um ergonomista que ganha 2, 3, 4, 5 mil para fazer a IT, tu vai ser uma pessoa frustrada. Né? Talvez tenha muito dinheiro no fim do mês, mas, assim, a que custo, né? O que as pessoas... eu só vejo minha vida com significado. Quando eu trabalhava no Banco Central, eu tive metade da minha carreira lá. Foi muito frustrante e eu sofria muito. Muito, muito, muito. E me segurava, me apoiava muito nos meus colegas, nas minhas redes. Mas quando eu comecei a fazer coisas, e hoje eu faço algo com que eu me identifico, quando eu comecei a ver o significado e o resultado prático dos meus esforços, né, e dos meus desejos e da minha vontade de colaborar para a mudança, para construir um futuro, tanto de mais resultado para a empresa, né, mais lucro, quanto de mais saúde para o empregado, minha vida, assim... Eu estou absolutamente cansada nos últimos 2 meses, mas assim, eu não consigo não sorrir quando eu reflito sobre o que eu tenho feito. E isso não tem coisa que pague, sabe? Verdade. Pensando um pouquinho, né, nas fiscalizações, né, eu vejo a nossa maior dificuldade, Bruna. Chega o auditor fiscal do trabalho, né, nas empresas que a gente presta serviço, e a gente atende junto, né, participa de todo esse processo. E aí nós temos a gestão das nossas análises ergonômicas. Então, temos análise, temos o plano de ação, mapeamento de risco, todos os KPIs junto à medicina do trabalho. E aí é aquele forfé para juntar todos os documentos, porque a maioria dos ergonomistas não tem um sistema, um software de gestão. Então, os papéis, né, a gente faz aquela correria. E eu tenho perguntado para vários colegas como que eles fazem essa questão da gestão. E a gente atualmente faz na mão, né? Planilha Excel,
Agora, você imagina 2.500 ações ser controladas por Excel. Então, assim, é um trabalho árduo de nós ergonomistas, que a gente precisa também começar a mudar, né, isso. E por conta disso também, eu comecei a participar, né, em conjunto com uma equipe de TI e programadores de software, a tentar desenvolver um software que eu atenda essa necessidade do cliente. Então, tanto a análise ergonômica, quanto o mapa de Sim, risco, quanto o plano de ação, a interface com o ambulatório, queixas dos sim, trabalhadores e o dashboard para a gente comprovar justamente toda essa evolução do plano de ação. Então, acho que isso é importante nesse momento, né, de crise, a gente parar e pensar o que a gente pode agregar para as empresas, como que a gente pode facilitar o nosso trabalho, né, e sim. também gerar isso para os nossos clientes, né, essa agilidade em relação aos Sim, processos, né. sim. Então, É, os softwares, né, de gestão de saúde e segurança, eles ainda têm muitas limitações, né? E eu, sinceramente, não sei qual é a resposta, não conheço nenhum software que eu recomende, nem poderia recomendar, né, como auditora. Mas o que eu posso dizer é que realmente a gestão de saúde e segurança a gente percebe como muito frágil, né? Tu conversa com o engenheiro, ele não tem ideia de onde são os postos que merecem melhoria. Ele, é só um pouquinho que eu vou chamar ergonomista. Então, que mudanças o engenheiro está planejando se quem sabe disso é ergonomista? Aí tu conversa com o ergonomista e pergunta, tá, mas onde que as pessoas estão adoecendo mais? Ai, peraí que eu vou chamar o médico do trabalho. Então, assim, é um deixa que eu deixo, sabe? E, assim, tu vê como essas informações que são centrais para a realização de um trabalho acabam tão pulverizadas, né, e tão inacessíveis que inviabilizam realmente o planejamento, né, sustentável e global da organização. Né? Em frigorífico a gente tem uma ementa muito bonita, né, para atuar quando falta essa visão integrada da saúde e segurança. E olha, falta sempre, falta sempre. É sim. bem complicado. E eu entendo a dificuldade que é, mas as pessoas, alguns dados deveriam ser mais fáceis de acessar, né? Especialmente pela equipe que compõe o SESMIT. Não tem cabimento um engenheiro, ergonomista e um médico não saberem em relação ao mesmo posto quais são as informações mais importantes em SST, né? Então, essa segmentação gera um baita prejuízo para o empregador, né? Sim. Não é interessante para ninguém. Então, o empregador perde dinheiro e o empregado perde a saúde, né? Então, é um perde-perde. Exatamente. Temos que mudar para o ganha-ganha, né? Sim. Eu não Nós sei quem. temos aqui Eu vi que teve gente que fez alguns pergunta. minutos, teve. Nós temos aqui 1 minuto, 2 minutos restante. Eu só vou fazer Tá, uma última pergunta do André, Bruna, para a gente encerrar. O então, vai. adoecimento mental, voltando um pouquinho do adoecimento mental, qual o limite de atuação do ergonomista? Né? Até onde a gente pode chegar? Olha, o adoecimento mental, ele geralmente é multifatorial, né? Então, às vezes você tem ali a predisposição do trabalhador, né? A suscetibilidade, mas na maior parte das circunstâncias ele é muito previsível, né? Então, precisa conhecer quais são as variáveis daquele posto de trabalho, né? Qual é a realidade daquele trabalhador. Às vezes a gente tem um trabalhador que funcionava muito bem numa função e é alçado à função de gerente. Só que ele não é um Exato. articulador, ele não é um líder, né? Ele tinha habilidades executivas práticas. Então, e aí tu entra de novo na ergonomia. O meu mundo cor-de-rosa, né, pra gente encerrar, seria um mundo em que os cargos fossem muito bem desenhados do ponto de vista das habilidades requeridas para pessoas desempenhar aquilo ali com o pé nas costas, né? Então, Perfeito. eu acho que o ideal seria isso, as pessoas saberem exatamente quem precisa estar naquela função, que características a pessoa tem que reunir, né? Eu Eficiência agradeço.